O épico não existe sem o comum e o Sir Duncan não existe sem o seu fiel escudeiro. Cavaleiro dos Sete Reinos mostra pra gente que uma história não existe sem contrastes. E o contraste é a força motriz dessa narrativa. E ela vem principalmente através de uma criança vulnerável e de um homem capaz, mas não muito. Uma coisa que o Cavaleiro dos Sete Reinos também tem é uma semelhança com a Pixar, especificamente com uma das regras de storytelling deles, que pra você amar um personagem, ele não precisa vencer, ele só precisa tentar. Outro princípio muito importante de roteiro é o setup e o payoff. O setup é quando a gente prepara pra algo acontecer. E isso a gente vê através da série, muitas vezes através da repetição, das vezes que ele tenta fazer algo e não consegue, ou simplesmente ele não tem a capacidade de fazer. Mas quando a gente chega no clímax da história, a gente vê todas as vezes que ele tava tentando fazer algo e não conseguindo, a gente quer torcer muito pra ele, a gente quer que ele consiga fazer isso, principalmente porque ele tá defendendo uma pessoa inocente. E é dentro desse âmbito de capacidade que a gente tem o Egg, que é uma criança que ele encontra logo no começo da série, e os dois formam esse tipo de par, esse tipo de contraste um com o outro, que faz a gente querer continuar assistindo essa série. O grande aprendizado é que uma boa história não é sobre você saber criar a história, é saber revelar o que você criou. Essa cadência é algo que poucos roteiristas sabem fazer bem, e é só por isso que certas cenas têm o impacto que elas têm. A gente vê como eles flertam com a música tema de Game of Thrones, que é uma coisa tão épica e ao mesmo tempo antitética ao que é essa série. Essa série é sobre a pessoa comum, é sobre o dia a dia em Westeros e não necessariamente estar dentro da corte. E por isso, eu acho que esse contraste do épico com o mundano funciona tão bem. Eles fazem isso principalmente através da comédia, de momentos que são até meio grotescos, mas funcionam muito bem pra estabelecer o contraste do que é real e do que é esse mundo idealizado da corte. Mas na verdade a coisa que Game of Thrones como uma franquia faz melhor, pouca gente fala a respeito, que é o casting, o elenco. Como eles conseguem encontrar tantas pessoas desconhecidas que se encaixam perfeitamente no papel. Claro que algumas são conhecidas, já têm uma carreira, mas a maioria a gente nunca ouviu falar. E são pessoas que têm a capacidade de carregar uma franquia. Por isso, eu acredito que não só Cavaleiro dos Sete Reinos, mas Game of Thrones é uma franquia muito única que, nesse ponto, nunca errou.